Resta-nos ainda desenvolver outras considerações para fazer compreender de modo cabal o que é, na tradição extremo-oriental, a função real. Ou ao menos o que se costuma traduzir assim, mas de maneira notoriamente insuficiente, pois se Wang é efetivamente o rei, no sentido próprio dessa palavra, é também, ao mesmo tempo, outra coisa. Isso resulta, aliás, do próprio simbolismo do caráter Wang, que é composto de 3 traços orientais, que representam respectivamente como os 2 trigramas de que falamos antes: o céu, o homem e a terra, e unidos, além disso, em seu meio, por um traço vertical, pois dizem os etimologistas, a função do rei é de unir. Pelo que se deve entender antes de tudo, devido à própria posição do traço vertical, unir o céu e a terra. O que esse caráter designa precisamente é, portanto, o homem como termo mediano da grande tríade e considerado especialmente em seu papel de mediador. Para mais precisão ainda, acrescentaremos que o homem não deve ser considerado aqui apenas como o homem primordial, mas de fato como o próprio homem universal, pois o traço vertical não é outra coisa que o eixo que une efetivamente entre si todos os estados de existência, enquanto o centro em que se situa o homem primordial e que é assinalado no caráter pelo ponto de encontro do traço vertical com o traço mediano horizontal, no meio deste só se refere a um único estado, que é o estado individual humano. De resto, a parte do caráter que se refere propriamente ao homem, que compreende o traço vertical e o traço mediano horizontal, visto que os 2 traços superior e inferior representam o céu e a terra, forma a cruz, isto é, o próprio símbolo do homem universal. Por outro lado, essa identificação do Wang ao homem universal encontra-se ainda confirmada por textos como essa passagem de Lao Tse: a via é grande, o céu é grande, a terra é grande, o rei também é grande. No meio há, portanto, 4 grandes coisas, mas o rei apenas é visível. Se, pois, o Wang é essencialmente o homem universal, aquele que o representa e que executa sua função, deveria, pelo menos em princípio, ser um homem transcendente, isto é, ter realizado o próprio final dos mistérios maiores. E é, como tal que ele pode, como já indicamos antes, identificar-se verdadeiramente à via central, ou via do meio, Chongtao, quer dizer, ao próprio eixo, seja esse eixo representado pelo mastro do carro, pelo pilar central de Mintang, ou por outro símbolo qualquer equivalente. Tendo desenvolvido todas as suas possibilidades, tanto no sentido vertical como no horizontal, ele é por si mesmo o Senhor de 3 mundos, que podem também ser representados pelos 3 traços horizontais do caráter Wang. E ele é ainda, em relação ao mundo humano em particular, o homem único, que sintetiza em si e exprime integralmente a humanidade, considerada a um só tempo como natureza específica do ponto de vista cósmico e como coletividade dos homens, do ponto de vista social. Do mesmo modo que a humanidade, por sua vez, sintetiza em si os 10.000 seres, isto é, a totalidade dos seres desse mundo. É por isso que ele é, como vimos, o regulador da ordem cósmica, tanto quanto da ordem social. E, quando cumpre a função de mediador, são na realidade todos os homens que a cumprem em sua pessoa. Por isso, na China, somente o Wang, ou imperador, podia realizar os ritos públicos correspondentes a essa função, e, sobretudo, oferecer o sacrifício ao céu, que é o tipo mesmo desses ritos, pois é nele que o papel do mediador se afirma do modo mais manifesto.
Na medida em que o Wang identifica-se no eixo vertical, este é designado como a via real, Wang Tao. Mas, por outro lado, esse mesmo eixo é também a via do céu, Tien Tao, como vemos pela figura na qual a vertical e a horizontal representam respectivamente o céu e a terra, de modo que, em última análise, a via real é idêntica à via do céu. Além disso, o Wang só é de fato tal se possui o mandato do céu, Tianmin, em virtude do qual ele é reconhecido legitimamente como seu filho, Tianzhou, e esse mandato só pode ser recebido segundo o eixo considerado em sentido descendente, isto é, em sentido inverso e recíproco ao daquele em que se exercerá a função mediadora, uma vez que essa é a direção única e invariável, segundo a qual se exerce a atividade do céu. Ora, isso pressupõe, se não necessariamente, a qualidade de homem transcendente, pelo menos a de homem verdadeiro, residente de fato no invariável meio, pois é nesse ponto central apenas que o eixo encontra o domínio do estado humano. Esse eixo é ainda, segundo um simbolismo comum à maioria das tradições, a ponte que liga, quer a terra ao céu, como aqui, quer o estado humano aos estados supraindividuais, ou ainda o mundo sensível ao mundo suprassensível. Nisso tudo, com efeito, trata-se sempre de fato do eixo do mundo, mas considerado em sua totalidade ou apenas em alguma de suas porções, mais ou menos extensa, segundo maior ou menor grau de universalidade no qual esse simbolismo é tomado nos diferentes casos. Vê-se além disso, por isso, que essa ponte deve ser compreendida como essencialmente vertical, e esse é um ponto importante ao qual talvez voltemos em algum outro estudo. Sob esse aspecto, o Wang surge precisamente como pontífex, no sentido rigorosamente etimológico dessa palavra, mas precisamente ainda, devido ao fato de sua identificação com o eixo, ele é, simultaneamente, aquele que faz a ponte e a própria ponte. E, além disso, poderíamos dizer que essa ponte, pela qual se opera a comunicação com os estados superiores e, através destes, com o próprio princípio, só pode ser verdadeiramente estabelecida por aquele que a ela se identifica de maneira efetiva. Por essa razão, pensamos que a expressão Rei Pontífice é a única que pode traduzir, de modo adequado, o termo Wang, porque é a única que exprime completamente a função que implica. E vemos assim que essa função apresenta um duplo aspecto, pois é, a um só tempo, na realidade, uma função sacerdotal e uma função real. Isso, aliás, compreende-se facilmente, pois se Wang é não mesmo um homem transcendente, como deve ser em princípio, mas apenas um homem verdadeiro, chegado ao termo dos mistérios menores, ele está, pela situação central que ocupa, a partir desse momento de fato, além da distinção dos dois poderes, espiritual e temporal. Poderíamos mesmo dizer, em termos de simbolismo cíclico, que ele é anterior a essa distinção, de vez que está reintegrado no estado primordial, onde nenhuma função especial já está diferenciada, mas que contém em si as possibilidades correspondentes a todas as funções pelo próprio fato de ser a plenitude integral do estado humano. Em todo caso, e mesmo quando ele é apenas simbolicamente o homem único, o que ele representa devido ao mandato do céu é a própria fonte ou princípio comum desses dois poderes, princípio de que a autoridade espiritual e a função sacerdotal derivam diretamente, e o poder temporal e a função real indiretamente e por intermédio deles. Esse princípio pode, na verdade, ser dito propriamente celeste, e daí, pelo sacerdócio e a realeza, as influências espirituais descem gradualmente segundo o eixo,
primeiro ao mundo intermediário, depois ao próprio mundo terrestre. Descartes, quando o Wang, tendo recebido o mandato do céu direta ou indiretamente, identifica-se ao eixo considerado no sentido ascendente, quer no primeiro caso, de fato e por si mesmo, e voltamos a lembrar aqui os ritos que representam essa ascensão e que mencionamos antes, quer no segundo caso, virtualmente e pela realização apenas de sua função. E é evidente que, sobretudo, um rito como o do sacrifício ao céu age numa direção ascensional. Ele se torna, por assim dizer, o canal pelo qual as influências descem do céu para a terra. Vemos aqui, na ação dessas influências espirituais, um duplo movimento alternativo, ascendente e descendente de cada vez, ao qual corresponde, na ordem inferior das influências psíquicas ou sutis, a dupla corrente da força cósmica de que se tratou anteriormente. Mas é preciso ter muito cuidado de observar que, no que se refere às influências espirituais, esse movimento efetua-se segundo o próprio eixo ou via do meio, pois, como diz I Ching, a via do céu é Yin com Yang. Estando então os dois aspectos complementares indissoluvelmente unidos nessa mesma direção central. Enquanto, no domínio psíquico, que está mais afastado da ordem principal, a diferenciação do Yang e do Yin determina a produção de duas correntes distintas, representadas pelos diversos símbolos de que já falamos e que podem ser descritos como se ocupassem respectivamente a direita e a esquerda em relação à via do meio.